casamento hoje ele acontece a partir de R$ 5.000 e ele vai até onde a noiva tiver condições. Nós já fizemos casamentos de R$ 200.000 e com certeza existem casamentos que se gastam muito mais do que isso. Hoje eles deixam de fazer algumas outras coisas que antes eram prioridade para ter a festa do casamento. Eles parcelam, eles pagam com cheque, pagam com cartão de crédito, fazem 24 vezes, fazem até financiamento, mas eles não abrem mão da festa de casamento. O pessoal casa e quer festa. O depois é uma coisa que cada vez eles se preocupam menos. Alguns casais ainda prezam ter o seu apartamento, ter a sua casa antes do casamento, mas a gente vê que essa preocupação diminuiu bastante. Sou casada há 7 anos, tenho uma filha de 5 anos, planos de ter a casa própria, planos de ter a empresa própria. Escolhemos fazer a cerimônia civil e com o passar do tempo nós faríamos a festa. Só que aquela coisa que você deixa para depois, às vezes você passa a enrolar mais ainda, né? Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. As formas de convívio social são muitas. Amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Mas quando se desenvolve um sentimento especial por alguém e da amizade brota algo maior, como o desejo de estar perto e de compartilhar a vida, aí temos o amor em outro plano. Namorar, casar com quem quisermos de comum acordo é algo muito especial e um direito também. O mais importante é se a coisa é de comum acordo, se eles se sentem bem e se isso está trazendo felicidade para os dois. Quando é combinado, o combinado não é caro. Quando é acertado e quando eu faço porque eu te amo, porque eu gosto, porque eu posso até diminuir para que você possa crescer. Aí tem valor, aí é casamento, aí é união. Aliás, eu quero ir mais em águas mais profundas para dizer, as pessoas precisam parar de pensar que quando a gente diz que eu vou te amar na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Você imagina que riqueza e pobreza é ter ou não ter dinheiro. Você imagina que saúde e doença é se você vai ter alguma doença infecto-contagiosa ou se você ter alguma doença terminal. Não. Você tem doença emocional, você tem doença financeira. Tenho um casamento muito tranquilo, trabalho nisso com meu marido. É uma coisa bem legal. Eu acho que nós gostamos da mesma coisa. É um desafio porque você vai unir duas pessoas com culturas diferentes, com valores diferentes e que com o passar do tempo elas vão ter que se entrosar, vão ter que se entender, vão ter que abrir mão de algumas coisas. A partir do momento que você está morando com uma outra pessoa, você manda embora a tal solidão que ninguém quer. Mas você traz as diferenças, você traz os conflitos, você traz as dificuldades. A escolha da data foi exatamente a data que nós nos conhecemos, né? Então, 27 de julho. E a gente decidiu fazer uma cerimônia muito simples e pequena para pessoas que fossem intimamente ligadas ao casal e não só a mim ou só a ele. Então foi um almoço para 70 pessoas, onde a juíza foi até nós. Eu e o Fábio, a gente se conheceu há um pouco mais de 6 anos atrás. E a gente teve um relacionamento cada um em sua cidade, um pouco complicado durante 6 meses e depois o Fábio mudou para São Paulo. A transformar esse namoro numa união estável, então a gente fez um documento. Mais recentemente, no dia 27 de julho de 2013, a gente se casou. Então hoje nós somos casados, o nosso estado civil mudou e hoje nós temos os mesmos direitos que um casal heterossexual. Eu sou Alexandre Hershkovich, tenho 42 anos, sou estilista e nasci em São Paulo, capital.
Os direitos de um casal homossexual, hoje eles são iguais aos direitos de um casal heterossexual. A gente hoje vive um momento em que a maioria das pessoas diz que o casamento em geral, está em crise, né? Mas mesmo assim, se você for aos cartórios, você vai ver que a cada semana, a cada ano, um número enorme de pessoas vai até o cartório para obter esse documento, né? Uma coisa fundamental para a felicidade de qualquer ser humano que ele tenha um companheiro ou uma companheira. O que todo mundo procura na vida é ser feliz, né? E um dos elementos que faz parte dessa felicidade é você encontrar uma pessoa com quem você possa dividir a sua vida. Não significa que é para a vida inteira, porque você pode ter diversos ao longo da vida. E hoje a gente tem no Brasil uma situação em que se duas pessoas conviverem durante algum tempo, automaticamente elas garantem direito uma da outra através de uma coisa chamada união estável. Eu acho que a família, ela é muito mais do que um homem, uma mulher e algumas crianças. Ele é formado por dois pais e os seus filhos, ou só dois pais sem filhos, né? E não importa se esses pais são dois homens ou duas mulheres, ou um homem e uma mulher. Na verdade, a criança, quando ela nasce num berço que deveria promover o amor. E o amor pode ser promovido através de dois homens ou duas mulheres, não somente através de um homem e uma mulher, né? Então, a família, ela hoje está provada que não é somente aquela família tradicional que a gente conhece. E como nós pretendemos ter filhos, a gente já tá numa lista ali, né, fomos aprovados já, então já estamos habilitados a ser pais, né? E o Fábio achou muito importante para a criança, para os nossos filhos, ter a referência do casamento, a referência em foto, a referência de que de fato aconteceu e que nós somos uma família. E com isso você diminui o preconceito. Aos poucos você vai diminuindo o preconceito, porque existe casal de um homem com uma mulher, casal de dois homens ou casal de duas mulheres. E ter isso registrado e as pessoas saberem que de fato nós nos casamos, eu acho que a gente contribui um pouco para que as pessoas entendam que existem várias maneiras, vários tipos de casais e várias famílias, tipos de famílias. O direito de contrair uma família, que é universal, o direito ao matrimônio, que é universal, é o direito de duas pessoas coabitarem, de duas pessoas viverem juntas em direitos iguais, num matrimônio. E de formar uma família é de ter filho ou de ter filhos, porque você não compreende um casal só como família. Família é o casal mais a sua prole. Meu nome é Paulo, eu sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Essa aqui é minha família, a Yara, minha esposa. Nós somos casados há 38 anos, tá vendo? Com esse apoio. Ali a Carol, a nossa mais recente nora, porque tem uma outra nora que já tem 3 anos, já tem mais estabilidade de casa. Tiagão é o filho do meio. Primeiro tem o Rodrigo, que não está presente. Casaram há 20 e poucos dias. A Paula foi a rapinha, depois de 10 anos que tinha o Tiago, nasceu a Paula. E a outra nora, a Dani, está chegando. Eu até me sinto, às vezes, tolhendo um pouco nora, filho, que eu fico torcendo para que eles venham com mais frequência. Oi, tudo bom? Oi. É casada com o Rodrigo. Tudo bem? Há 3 anos eles casaram. A gente casou em 2010, né? Em 2008 a gente começou a ver apartamento. E aí a gente comprou um apartamento, a gente ficou pagando apartamento na planta. E em 2010 ele ficou pronto, foi quando a gente mudou. E hoje a gente financiou e ele tá financiado por 30 anos. As histórias são um pouquinho diferentes. Por exemplo, o pai dela também foi um pouco mais precavido e começou bem antes, não foi, cara? Então ele sempre estudou, né? Trabalhou para pagar seu próprio estudo. Ele sempre queria ter uma casa própria, que era o que ele tinha aprendizado. Ele conquistou tudo e logo cedo ele começou pra gente esse tipo de previdência imobiliária, algo que ele podia todo mês depositar para ajudar a gente na primeira moradia.
a estabilidade era muito maior do que hoje em dia. Então você podia fazer um plano mais a longo prazo. Por exemplo, nós compramos essa casa, a ideia era comprar pelo sistema hipotecário, que foi feito, existia na época, eu não sei nem se existe mais, acho que não, em que você empenhava parte do seu salário durante algum tempo, 10 anos, 20 anos, a gente empenhava em 20 anos, mas que tinha quase certeza que ele estaria empregado nesse tempo e ele poderia honrar os seus compromissos de compra. Ficou mais complicado comprar um imóvel hoje, tanto é que os filhos casam com mais idade. Os filhos casam hoje com em torno de 30 e poucos anos. Antigamente, com 25 anos, eu estava casado. Estava fora, totalmente independente. Esse capítulo é bastante interessante, porque quando a gente resolveu morar juntos, o Fábio me perguntou: você vai vir para Belo Horizonte ou eu vou para São Paulo? E eu, de uma maneira muito prepotente, falei: lógico que você vai vir para São Paulo. E hoje eu até tenho vergonha de ter dito isso, porque como somos iguais, por que eu não fui para Belo Horizonte, né? Por que eu tive a palavra final e por que, de repente, é onde o meu trabalho está localizado, é o lugar onde eu teria que morar, né? Isso é até uma dívida que eu tenho com o Fábio, né, eu acho. Ele veio morar na casa que eu morava e nós sentimos necessidade de ter uma nova casa, uma nova moradia onde tivesse a cara do casal e não a cara minha de antes, né? E hoje a gente mora num lugar onde as escolhas foram minhas e dele. Futuro não muito distante, eu acho que você é filhos, né? Ela falava de ter filho, não sei o que, eu falei, não, então a gente tem que juntar um tanto, vamos juntar um tanto de dinheiro, cada um, pra gente se planejar. A partir do momento que eu falei isso, não deu 3 meses, ela já tinha o que eu já tinha falado pra ela. Não, mas é engraçado, porque quando a gente fala de próxima etapa, que é de filho, né, normal, de um casal, né, casar, ter filho, a primeira coisa que bate, a primeira pergunta até que o Thiago falou assim: e aí, a gente vai ter filho nesse apartamento? Ou a gente tem que começar a pensar em outro apartamento? Vai ter um filho, vai ter 2, não interessa quantos filhos, comporta onde a gente está hoje, porque senão é algo que a gente tem que começar a pensar, porque é algo que você tem que começar a planejar para pagar muito antes, procurar, que é uma coisa que demanda tempo aí em São Paulo mesmo, qual é o bairro. Independente do seu projeto de vida, ser casar ou não casar, claro, se você conhece uma pessoa e tá a fim de morar com ela, e você não tem ainda, você não conseguiu durante esse tempo acumular dinheiro para dar uma entrada, é evidente que você pode com essa pessoa alugar um imóvel, viver durante um tempo junto, mas acho que se você não parar para planejar a compra desse imóvel, ela não vai acontecer só. Não vai vir um dia alguém bater na sua porta e dizer assim: para de pagar aluguel e compra um imóvel. Você tem que se organizar. O direito à moradia, ele deve ser garantido para todo cidadão com qualquer arranjo familiar e domiciliar que se resolva fazer. Então, essa expressão quem casa quer casa, por trás tem um conceito grande de que família é essa e que forma de matrimônio e de arranjo familiar que deve se ter para dentro daquela moradia. E independe do estado civil daquelas pessoas e de qual arranjo aquelas pessoas queiram ter. Então, se mora o pai com as filhas, se mora um casal gay, se mora pessoas que não são casadas, namorados. E o direito à moradia não está pensando sobre essas questões civis, ela está pensando sobre a necessidade das pessoas habitarem em lugares seguros que lhe assegurem a posse, a garantia às intempéries, a boa localização, o acesso às necessidades da vida cotidiana, de emprego, de lazer. Então, é a isso que o direito à moradia está se referenciando. O Teto considera que moradia é uma questão primordial para que os outros direitos também sejam alcançados e sejam garantidos. Uma mãe tem 2 ou 3 filhos e esses filhos precisam estudar, precisam ir para a escola e precisam também descansar durante a noite para absorver o conhecimento que eles tiveram durante o dia. Mas se ele mora em um barraco que toda vez que chove
cai água em cima da cama dele, ou entra muito vento, as pessoas que moram ali passam frio, de certa forma os demais direitos são prejudicados. Então, o direito à saúde, por exemplo, como que as pessoas têm direito à saúde se elas moram com o chão de terra e entra esgoto por baixo da casa dela? Então, ter uma moradia, ter acesso a uma moradia digna é o mínimo que as famílias deveriam ter para que os demais âmbitos de sua vida também sejam desenvolvidos. É importante saber que moradia digna extrapola aquele conceito de um teto e 4 paredes. Então, não é a propriedade em si, a casa em si, mas todos os elementos que atuam dentro desse conceito de moradia. O teto surgiu no Chile em 1997, através de um grupo de jovens universitários que promoviam trabalhos voluntários em seu tempo livre. Em 2001, houve 2 terremotos, um no Peru e um em El Salvador. Foi quando começou a expansão internacional do teto. Em 2006 foi quando o teto chegou ao Brasil. E de lá para cá, a gente já trabalhou em mais de 60 comunidades. E o primeiro passo é a construção de moradias de emergência de forma massiva. Melhorar rapidamente a qualidade de vida de algumas famílias nas favelas. E a partir daí, pensar no desenvolvimento de novos planos de trabalho, abordando também outros aspectos, outras necessidades que são levantadas nessas comunidades. Os movimentos de moradia, principalmente aqueles com foco em ocupação de imóveis nas grandes metrópoles, têm uma importância muito grande na reivindicação de direitos e na luta social. Casada ou não, só ou com alguém, ter onde morar e morar dignamente é outra garantia que a Declaração Universal de Direitos Humanos nos dá. Bom, esse aqui é o meu cantinho, por enquanto, aqui é onde eu durmo. As minhas roupas, por enquanto, estão na sacola. Você vê que aqui é pequeno, não dá para pôr um guarda-roupa. Aqui a cozinha, né, que é um fogão, a geladeira e uma mesinha. Armário não dá para ter também, é muito pequenininho, tá? Mas é esse espacinho aqui. Meu nome é Alessandra, eu tenho 38 anos. Eu participo do movimento pré-moradia. Ficamos 8 meses lá no Otton, até eles fazerem o cadastro da gente e a gente está aguardando. Só que, assim, a gente não tem definição certa. Quando, nem quando. E aí, por enquanto, eu tô aqui, morando com uma amiga, mais 2 crianças, que é o que dá pra gente pagar. Esses movimentos, quando a gente passa a ter movimentos temáticos, esses movimentos são fundamentais porque eles trazem à tona uma demanda específica de uma temática que, na maior parte dos casos, não está sendo atendida, está sendo negligenciada, tanto pela sociedade quanto pelo Estado. Quando vai acontecer uma ocupação, a gente nem fica sabendo onde que é. Só no dia, é marcado o pessoal se encontrar. E eles ficam sabendo mais ou menos onde que pode estar muito tempo ali, sem ninguém, sem habitação, sem nada. E a gente entra normal e ocupa normal, cada um sobe, vai para o seu canto e espera realmente as 24 horas, né, que é onde eles podem ou não tirar. O que não pode se permitir é que essa pessoa esteja submetida à insegurança da posse, o que significa que ela não pode ser removida, despejada aleatoriamente, tanto porque a cidade mudou os conceitos de para onde deveria crescer, de quais os empreendimentos que deviam caber naquele lugar onde é moradia atualmente, ou porque a pessoa também não tem condições de continuar arcando com aquele aluguel. Então, se o aluguel é excessivamente caro, tem um percentual muito alto do seu padrão de consumo, também entende-se como uma insegurança de posse. Esse quarto aqui, ele é quase R$600. Eu trabalho de auxiliar de cobrança e o meu salário é 780. A partir de uma casa, por menor que ela seja, uma moradia digna pode promover, inclusive alavancar, o desenvolvimento das pessoas em outros âmbitos. Ter um lugar para descansar, ter um lugar para voltar, realmente é muito importante.
Esses dias eu passei mal no serviço. Acabei, sabe, parecendo que ia desmaiar, ficando roxo. Todo mundo achando que era pressão. Chegou lá, o médico me deu uns 3 dias de atestado e falou que não era pressão. Ter um lugar para descansar, ter um lugar para voltar, realmente é muito importante. Eu já ouvi depoimentos diversos, assim, de mães que falam: muito obrigado, agora eu consigo me concentrar no meu trabalho, porque antes eu não conseguia, eu não sabia se quando eu voltasse em casa, meus filhos iam estar seguros dentro da minha casa anterior, do meu barraco. Acho que o futuro para mim vai ser eu conseguir realmente o meu lugarzinho, terminar minha faculdade, ter um emprego digno. Um emprego que realmente é uma profissão que um salário que dê para mim pagar minhas contas. É isso. O futuro para mim é isso. Em direito a um trabalho digno, que eu acho que isso vem antes do direito à moradia, né? Porque se fala em direito à moradia, parece que você quer alguma coisa de graça, né? Que alguém dê a moradia. E eu acho que a gente na vida tem que conseguir as coisas, né? Lembrando que o Estado tem um papel importante também do desenvolvimento da cidadania nas populações e na sociedade em geral. É um processo longo, principalmente no Brasil. A gente teve muitos anos de ditadura militar, onde os direitos foram suprimidos, então parte da população que temos hoje cresceu num estado onde não se sabia quais eram os direitos e não deveria se pensar quais eram as suas necessidades individuais. Então agora a gente tem um processo onde o Estado deve ajudar o cidadão a desenvolver essa cidadania e entender quais são as suas reais necessidades. E o que deve ser atendido são as reais necessidades e não o que o Estado entende como uma família típica e exemplar. Hoje, comprar um imóvel no Brasil, ainda esse direito à habitação, ele melhorou muito, mas ainda é uma coisa difícil, né? Não é uma coisa que você estala o dedo e fala: comprei uma casa. Quem vive, quer e tem o direito a uma habitação, seja casado ou não, porque isto não é uma questão de ter, mas de ser humano. E que possamos escolher, de acordo com nosso sentimento, livremente, a pessoa, se a encontrarmos, que divida a vida que temos pela frente. A gente acha que está fazendo uma coisa por liberdade, quando na verdade está fazendo alguma coisa porque a gente não sabe o que está nos impelindo a fazer aquilo, né? Então eu acho que essa liberdade é uma coisa para a gente levar em conta sempre, a todo momento, mas se perguntar se nessa minha pretensa liberdade não tem vozes, né, que não são a minha, que não é aquilo que eu quero, né? É isso que é bonito, é isso, porque são duas liberdades, né, que de uma certa forma abrem mão uma da outra parcialmente para construir uma terceira coisa, que é esse amor, essa relação. Então, se o casal é homoafetivo ou é heterossexual, para mim, no meu entender, na minha opinião, isso é o que menos importa. O que mais importa é se ali é uma família e se ali é um lar. Eu acho de grande importância que existiu e que seja cada vez renovada a Declaração de Direitos Humanos e que seja observado tudo o que acontece no mundo e os acontecimentos que fazem com que a gente perceba: isso não está lá, isso deveria ser mudado ou isso deveria ser revisto, né? Porque o amor, ele é bondoso, ele é carinhoso, ele é caridoso, ele não se faz melhor do que o outro. E o amor a gente consegue encontrar de uma forma mais avançada num lar, numa família. O Estado tem que garantir o direito à moradia. E, na minha opinião, o primeiro passo é ouvir os moradores que não têm esse direito garantido. Então você tem que realmente considerar a opinião das pessoas. Os moradores de favela têm uma opinião própria, eles conhecem, eles vivem essa realidade, só que essa opinião, essa voz não está sendo escutada. Eu sempre falo, eu não precisava ser
ser rica. Eu só queria ter realmente o meu cantinho simples. Eu acho que todo mundo devia ter o mais simples que fosse, mas todo mundo devia ter direito, entendeu? Sua casinha, por mais simples que fosse. Eu tenho tudo, assim, tô bem fisicamente e é isso. Eu tenho que tentar correr atrás